Seção 10 de A Margem da Historia, de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 2. Vários estudos. Martim Garcia. Parte 2. Referindo-se ao canal que se predestinava a deformar e torcer o rumo das questões platinas, Agustin de Vedia aponta-nos como documento mais remoto, revelador de sua existência, um informe do século XVIII, do piloto castelhano Oyarbide, destinado a ilustrar mais tarde os debates de limites entre Portugal e Espanha. O descobridor dera-lhe então o nome de Canal do Inferno, por las muchas corrientes que en él hay y la gran marejada con vientos del sur. Poderíamos reivindicar a nossa primazia, herdada, no acontecimento, destacando expressivos tópicos do Diário da Navegação da Armada que veio ao Brasil em 1529, de Pero Lopes de Souza, de onde se concluiria que o destemeroso cavaleiro do mar, esclarecendo a rota de Martim Afonso, perlustrou aquelas paragens. E seria um encanto o seguir-se, longamente, a esteira secular da dilatada derrota descrita naquela língua portuguesa do tempo, onde as syllabas duras traem a palavra robustecida e feita para ser ouvida entre os barulhados ruídos das vagas e das tormentas. Vindo do cabo de Santa Maria, na larga volteadura da costa, e fazendo seu caminho ao longo de lá a um tiro de besta da terra, o grande marinheiro penetrou no Prata, onde o mar era tão grande que não lhe poderia parecer que era rio, num mau dia de tempestade, sobre um resplandor de coriscos a sarjarem o cariz dos céus e a romper sobre as vagas rijamente picadas do sudoeste, correndo tanta fortuna quanta homens nunca passaram. Prosseguiu ao arrepio da correnteza, rumo feito a noroeste, com pouca vela e a sonda na mão, impressionado com os muitos fumos que via no litoral convizinho, pelo que determinou de pôr a artelharia em ordem, a irem concertados para pelejar, e lavrou temerariamente as águas daquelle impetuoso canal. Alargou-se de terra e foi surgir á postura do sol a uma ilha grande, redonda, toda cheia de arboredo, a qual pôs o nome de Santa Ana, e é hoje Martim Garcia. Pernoitou-lhe a ilharga, matando muito pescado de muitas maneiras, peixes da altura de um homem, amarelos e outros pretos com pintas vermelhas. Ao outro dia saiu em terra, mas o vento saltou ao sul, obrigando-o a pôr-se da banda do norte da ilha, com muita tempestade, até que se abonançou o tempo, e elle foi de novo á ilha, onde mandou pôr fogo em 3 partes dela, para ver se lhe acudia gente, e não viram senão fumos. Deixou-a velejando a nor-noroeste. Foi surgir, ao cabo de 2 dias, á boca de um rio de meia légua de largo, e de uma banda e doutra tudo cheio de arboredos, que é hoje o Paranaguaçu. A água corria muito tesa para baixo, havia de fundo 10, 12 braças de lama mole. Apesar disto, foi avante aos remos, e penetrou-o. Debateu-se longos dias, estonteado no labyrinto dos Paranás, onde tudo eram braços e ilhas, e eram tantas as bocas dos rios que não sabia por onde andava, até chegar à terra, que chamou dos Carandins, mandando fazer muitos fumos, a ver se lhe acudia gente, e no sertão responderam com fumos muito longe. E porque via que não podia tomar pratica da gente da terra, e havia muito que era partido donde Martim Afonso estava, resolveu se tornar dali, ponde 2 padrões das armas de el-rei e tomando posse da terra, cuja latitude determinou 33°45'. Este périplo, porém, distancia-se exageradamente no passado. Mais expressiva para o nosso caso, até pelas considerações que no momento suggeriu, foi a noticia transmitida de Buenos Aires, em dezembro de 1855, pelo tenente Page, comandante da U.S. Steamer Water Whittle, a Real Sociedade Geográfica de Londres, que, sobre reivindicar para o marinheiro Yankee a precedência da descoberta, nestes tempos, daquelle canal, depois de um apagamento 3 vezes secular, tem o mérito de expor imparcialmente, às claras, sem preconceitos intuitos, um juízo superior quanto aos limites jurisdicionaes das águas do estuário, robustecido do beneplácito
da mais ilustre entre todas as associações geográficas. Traduzindo-se o comunicado inserido em um dos boletins daquella sociedade, observa-se realmente que naquelle anno o commandante Page descobrira uma nova passagem entre a ilha de Martim Garcia e a costa oriental, tendo mais 2 pés de fundo do que a antiga. Mas a importância do achado não estava apenas naquella maior profundidade do novo canal, senão também no caracter politico que ele assumiria. Ele destinava-se a despojar Martim Garcia da importância geographica que lhe dava o governo de Buenos Aires, porque a exclusiva jurisdição que até aquella época este ultimo exercia sobre o antigo canal, a correr todo em seu território, se iria contrapor, na nova passagem, a jurisdição concorrente da banda oriental. O novo caminho, além de mais praticável, afastava-se de 1,25 de milha da ilha, retirando-lhe assim o commando perfeito anteriormente exercido sobre as entradas dos rios Paraná e Uruguay. A traducção é quase literal, e deve-se convir deletreando-a de par com o original em inglês, em que o commandante Page parece haver traçado aquellas linhas como se em largo descortino contemplasse o futuro. É de lamentar-se que Agustin de Bedia não as interserisse na argumentação poderosa. Com efeito, não só ellas reúnem, como resolvem o embaraçadíssimo assumpto. Se não, vejamos. A questão do prata, relativa à soberania e subsecutiva jurisdição das suas águas, excluído o incidente da posse de Martim Garcia, hoje desvalioso e apto a ser resolvido á parte, divide-se em 2 aspectos fundamentaes, consoante os criterios divergentes, naturalmente oriundos da própria feição ambigua, meio fluvial, meio maritima do estuario. A uma banda alinham-se os que o consideram uma reentrância ou entalhadura atlântica, submetida ao regimen internacional dos mares livres. É o criterio britânico, ainda há pouco formulado entre violentos protestos da opinião uruguaia, a contrastar com a injustificável indiferença da opinião argentina. A outra banda estão os que ali vêem, esteando-se nas mais firmes, nas mais infrangiveis e nas mais claras noções physiographicas, um rio, e consequentemente adscrito á jurisdição interior ou privativa dos países circundantes. É o criterio uruguaio neste momento, e o criterio argentino, tradicional até pouco tempo. Poder-se-ia ditar uma terceira forma, a que mais a engravece e dana, dos que, caracterizando-se como rio, ampliam desmedidamente os direitos de uma posse exclusiva, admitindo que sobre todo elle, até o último farelhão de ilhota inapreciável, até o último grão de areia das suas barrancas, molhado das enchentes, até a última ponta de cabucho a arremessar-se das costas, se possa generalizar a soberania indiscutivel de uma nação isolada, criando-se um monopolio das águas. E este seria o criterio argentino atual, se, como veremos depois, os juízos mais elevados e lúcidos emitidos pelos melhores homens de governo da republica desde os principios do século até hoje, não livrassem uma nacionalidade de subscrever a doutrina singularissima de Stanislau Zeballos, malgrado a sua invejável intelligencia. Não antecipemos. Daquella comunicação, propagada depois pelo presidente da grande associação scientifica da Inglaterra, resultam desde logo 2 consequências essenciaes. A um lado, é ilativo que já naquelles tempos, ao parecer das autoridades mais sérias e filhas da nação entre todas mais interessada em se definirem as bases physicas, onde se decalcam os principios reguladores da navegação geral, o prata não se considerava um mar livre. A opinião do oficial norte-americano não era isolada. Além de seu prestigio oficial, reflectiu naturalmente a de outros profissionaes, sobretudo ingleses, que naquelle mesmo anno estudavam, por ordem expressa do almirantado, aquelles lugares, bastando-se nomear o Lieutenant Sidney, encarregado das sondagens nos baixios circunjacentes a Martim Garcia, ou o Lieutenant Day, a quem se deve uma das melhores cartas do Paraná, a partir de Corrientes. Ademais, a Sociedade Geográfica de Londres
reforçara-lhe implicitamente o acerto. Destarte, o protesto recente do Uruguay contra o governo da Inglaterra, quando este considerou o estuario um braço de mar, tentando debruar-lhe as margens com a faixa ideal das 3 milhas dos limites territoriais, contestando às nações ribeirinhas velhissimos poderes incorporados no direito internacional desde os tratados de Paris e de Viena, 1815 e 1816, naquele lance, a diplomacia uruguaia poderia religar os seus argumentos com as linhas tradicionaes da geographia britânica. Elas asseguram o caracter fluvial do estuario, aliás, derivado da sua interessante genese geologica, e removem da discussão, simplificando-a, aquellas regras instáveis das demarcações das águas jurisdicionaes, que intermittem a variarem em todos os convenios, sempre mudáveis, sempre provisorias, no recortarem as faixas dos mares territoriaes, que hoje se alargam entre os limites extremos de 3 e 5 milhas, e serão amanhã mais largas, e irão aumentando a pouco e pouco, indefinidamente elásticas, dilatadas pela voz troante dos canhões de costa, e submettendo o espirito do legislador aos ramos ascendentes das parabolas das balas. A outro lado, conclue-se que, já naquelles tempos, entre profissionaes de todo despeados das lutas ou rivalidades acaso existentes entre as republicas platinas, se punha de manifesto o conceito de que o rio, nos limites das regras normaes estabelecidas, era também parte integrante do Uruguay, compartido por elle e pela Argentina. Os dizeres são límpidos. O canal recém-descoberto despojaria a ilha de Martim Garcia da importância politica e geographica que lhe dava o governo de Buenos Aires, em virtude de um motivo essencial, resumindo-se em que dali por diante a entrada nos rios Paraná e Uruguay, que ella commandava do lado argentino, deslocava-se para a outra banda, onde haveria de repartir-se com a Republica Oriental, numa fiscalização, até aquella época, indivisa e privativa. O lance de vistas do commandante Page, porém, foi ainda mais longe. Naquelle conceitear que a valia de sua descoberta estava menos nos requisitos physicos da nova passagem do que no caracter politico que ella assumiria, o seu magnifico bom senso dilatou-se na visão de um estadista. Adivinhou, com surprehendedora presciencia, que aquella jurisdicção comparte, naturalmente e obrigatoriamente comparte, tão clara, tão de si mesma evidente, tão a desenhar-se nas mais nítidas linhas geographicas, teria de ser illudida ou discutida ou quase sonegada mais tarde, acarretando illogico e condemnavel tumulto em toda a politica internacional sul-americana. E relanceou um futuro obscurecido, do qual, somente passados 52 annos, se descerrariam os véus. Neste lanço, o livro de Agustín de Bedia é admirável. A monstruosa anomalia, a these aventurosa segundo a qual a República de las Antiguas Provincias Unidas de la Plata, hoy Confederación Argentina, es la soberana exclusiva de la boca y de la navegación del Rio de la Plata, para deixar-se prudentemente, nos seus próprios dizeres, a cinca resvaladia, a quimera retardatária, ressurgindo à última hora para espanto de toda a civilisação, redula a pena desfibradora do velho escriptor a um caso vulgarissimo de ignorância de geographia e historia, e sobretudo de desconhecimento de elementares noções politicas, porque sobrecarrega a singular pretensão de constringir impacta a Republica do Uruguay aos limites secos de suas costas nos baixamares, com a obstinada recusa em submetter ao veredicto supremo da arbitragem tão lastimavel pendencia. Quer dizer, para que seja viável aquelle pensamento retrógrado, faz-se-lhe mister aberrar da linha superior da própria politica internacional da Argentina, tão nobremente fundada no direito e na justiça, nas suas questões territoriaes com o Brasil e o Chile, e ainda do rumo geral da politica americana, que já vem de um itinerário quase secular, desde a Conferência de Panamá, 1826,
as de Lima, 1817-1865, a de Caracas, 1883, a Pan-Americana de Washington, 1889, aos Congressos Ibero-Americanos de Madrid, 1892 e 1900, ao Científico de Montevideo, 1901, aos Pan-Americanos do México e Rio de Janeiro, 1902 e 1906, resumidos todos na sanção universal da segunda Conferência de Haia. E esta só a consideração a invalida e esmaga. Mas embora a excluíssemos, o quadro da política argentina é o melhor reverso de tão revolucionaria tese. Agustín de Bedia desenha-no-lo em páginas extraordinarias, onde o escriptor é por vezes supplantado pelo assumpto. Tão vivas são as cargas cerradas dos factos que elle revela, tão numerosos os argumentos que o atropellam, claros e irrefragáveis, interpretando-se no próprio enunciar-se, sem deixarem frinchas ao commentario mais breve, articulando-se espontaneamente no discorrer successivo e continuo, ou deduzindo-se uns de outros n'uma sequencia tão logica e irresistivel que as simples datas de seus apparecimentos se alinham com o rigorismo e a convergência inflexivel de uma verdadeira série mathematica. Aqui é a convenção que congregou em 1854 o melhor da mentalidade argentina para deliberar-se acerca dos limites territoriaes do novo estado platino, a adotar por unanimidade a linha divisoria do Rio da Prata pela metade de sua corrente. E ouve-se a palavra solemnissima de Bartolomeu Mitre, acentuando a este proposito que certas linhas geraes traçadas pela providencia, aceitas como leis naturaes escriptas sobre o terreno e sancionadas não só pela consciencia do povo de Buenos Aires, como também pela de todos os povos, se não podem riscar, porque as delineou a própria mão de Deus. Além, como a mostrar a altitude da justiça, capaz de nivelar figuras tão diversas, irradiando ao mesmo tempo nos mais luminosos e nos mais obscuros espíritos, é o governo crepuscular de Juan Manuel Rosas, que ao despedir um de seus decretos tyrannicos relativo ao trafego fluvial do rio, attentatorio da soberania do Uruguay, não reluta em acolher o protesto deste e declara que, de facto, para a soberania generalizada argentina naquellas aguas no puede alegar-se título alguno, siendo comunes las aguas. Além são os tratados o Brasil Uruguaio de Comércio e Navegação de 1851, o de 1853 entre a Inglaterra, França, Estados Unidos e República Argentina, o de 1853 e 1859 do Paraguai, França e Inglaterra, e a Convenção Fluvial de 1859 do Brasil e Argentina. Uns expressa, outros implicitamente aceitos por esta última, a fixarem regras e medidas fiscaes, a redundarem todos no conhecimento pleno do território fluvial que hoje se discute. Mais longe é o celebre Canal do Inferno, que se desvenda de todo em 1877, fazendo que se realizem logo, por iniciativa do governo oriental, sérios trabalhos de balizamento e dragagens, abrindo-se subsecutivamente ao trafego comercial, sem que o governo da República defrontante proteste. No mesmo ponto, em 1890, é a administração argentina, resolvendo-se a dragar ou melhorar o passo de Limetas. Protesta o governo do Uruguai contra o que considera uma invasão, e o ministro das Relações Exteriores, Dr. Stanislau Zeballos, desculpa-se nobremente, declarando tratar-se de um simples conhecimento, caso de pouca monta, operación que reputaba inocente. Logo depois, a legação argentina em Montevideo, a dirigir-se à chancelaria oriental, em ofício seguido dos planos e memórias dos serviços que se projetam naquela passagem, e declarando que o seu governo cumpre um dever, esclarecendo-o de tudo, porque las obras a realizar-se passam por águas de jurisdicción oriental. Um ano antes, é o ministro da Fazenda argentino, Dr. Vicente Lopes, a insinuar, em nota ao plenipotenciário uruguaio, que en essas aguas comunes se assimile la bandeira oriental e la nacional. No ano seguinte, 1893, é outra vez o Dr. Zeballos, ministro então da Presidencia Pellegrini, enviando uma memoria ao Congresso,
a explicar que instruiu a legação argentina de Montevideo para conseguir do governo do Uruguai a indispensável aquiescencia aos reparos dos passos de Martim Garcia, caso alguns deles tocassem em algum punto canales sometidos a la jurisdicción de aquel país. Fora inútil prosseguir. Sobre tudo isto paira, soberanamente, a grande voz desta gloria sul-americana que é Domingos Sarmiento. Convendría, para terminar este embrollo, que los estados del Uruguay, del Plata, del Paraná y del Paraguay, el Brasil incluso, celebrasen un congreso de plenipotenciarios para ponerse de acuerdo sobre el trecho de gentes que ha de regir, en aguas que son comunes a todos. E esta jurisdição comparte do estuário, que como se vê ofuscantemente, foi sempre norma em todos os tempos assentada por todos os governos argentinos, incluindo a ditadura de Rosas, e teve o beneplácito de chefes de estado do porte de um Bartolomeu Mitre ou de um Sarmento, assim como de todos os presidentes constitucionais, de Avellaneda, de Julio Roca, do próprio Juarez Celman, de Pellegrini, de Urubiru, de Quintana, a comunhão que jamais se contestou ou foi sequer opinável e sobressae a cada passo inteiriça em todos os tratados, em todas as notas diplomáticas, em todos os relatórios ministeriais ou técnicos, nas mensagens presidenciais, na vasta cópia de documentos trocados entre as duas repúblicas, a associação jurisdicional, que no Prata seria até um belo principio de alta moralidade histórica, sancionando os laços consanguíneos de duas nacionalidades irmãs, tornou-se, inexplicavelmente, passível da mais singular teoria, que ainda engendrou a metafísica politica dos que se divertem em revolucionar as próprias leis naturaes do desenvolvimento das nações. Esta, porém, ficará como um epilogo idealista e nada mais indispensável ao famoso romance histórico de Martim Garcia. A jurisdição do Uruguai sobre as águas platinas, nos limites normais do direito, imposta vigorosamente pelos antecedentes históricos e pelas próprias leis naturaes, é dessas causas superiores, que para triumphar dispensam a fragilidade das espadas, amparando-se exclusivamente na fortaleza eterna e tranquilla da justiça. Fim da seção 10.